está se referindo, né, ao trajeto ali de Moisés e nessa leitura da meditação, né, a parte de sabedoria espiritual, ele tem o sucessor que ele vai colocar naquela caminhada que o povo de Deus está indo para Israel. E ali em Colossenses ele fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro, que é a Bíblia, que é o livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu não canso de falar deste Deus de jeito nenhum. Ele não é porque eu desde pequena vou à igreja, não é porque eu ouvi falar desse Deus e foi me empurrado para que eu fosse na igreja e falasse desse Deus. Não, não foi nada disso. Quando eu era pequena, minha mãe ia muito numa igreja que ela trabalhava lá e cuidava, fazia um monte de coisas lá, vestia a gente de anjinho, até na procissão a gente ia com aquelas asinhas nas costas, com aquela roupa de anjinho pra rua, né? E a gente cresceu assim. Só que chegou um determinado dia, minha mãe, ela preparou veneno para nós três. E naquele momento, uma vizinha, Deus moveu essa vizinha, porque essa vizinha não era aquela vizinha que era chegada na minha casa, que entrava e saía todas as vezes, né? Era uma vizinha que minha mãe nem gostava dela, porque minha mãe chamava ela de vira-casaca, por motivos de religião mesmo. E essa mulher entrou lá naquela hora. E foi neste fato que fez com que minha mãe e meu pai, simultaneamente, eles conhecessem um Deus que fazia milagre, um Deus que mudou a história, um Deus que entrou na nossa casa e mudou nossa história para sempre. Então, quando eu estou fazendo esses áudios aqui, não estou fazendo porque eu tenho algum interesse de aparecer para as pessoas, de levar meu nome ou de propagar alguma mídia minha, alguma coisa. Eu não tenho interesse nenhum, pelo contrário. Sempre foi bem o contrário disso. Eu sempre quis me esconder. Deus sabe muito bem disso, como eu sempre fui de me esconder. E só que quando você conhece um Deus que muda a história, um Deus que faz coisas extraordinárias, um Deus que já tive morta até no hospital, que me chamavam de a viva morta depois que ressuscitei. Meu esposo também, que já teve parada cardíaca também, e que eu ali, na hora que eu estava com ele ali, e ali eu reivindiquei, pedindo assim: Deus, traz a existência, Deus, as tuas promessas. As promessas na vida do meu esposo ainda não acabou. E depois daqueles 9 minutos, que para mim foram muito mais de 15 minutos, de tanto que demorou aquele tempo até eu ir chamar, ir no corredor e aparecer aquele grupo de pessoas para poder fazer a ressurreição nele, né? E Deus restaurou meu esposo. Então, quando eu falo, não se canse de falar da minha lei, e nela eu medito dia e noite, eu nunca vou me cansar de falar de um Deus que mudou a minha história. O Deus que mudou, que entrou na minha casa, que mudou a história da minha mãe e dos meus pais, que eles viveram a vida deles até eles morrerem. Eles nunca se afastaram e largaram esse Deus. Pelo contrário, eles incentivavam pessoas para poder conhecer esse Deus, e eles faziam uma mudança revolucionária. Meus pais eram pregadores que não de púlpito, mas na casa deles, os jovens, pessoas de todas as idades gostavam muito de ir lá. E com isso eles falavam alegremente desse Deus que muda a história. Então, voltando neste versículo, não deixe de falar as palavras deste livro, quer dizer, a Bíblia, livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Quer dizer, eu só posso cumprir se eu souber o que eu tenho que cumprir. Eu só posso fazer se eu souber o que eu tenho que fazer. Então, eu só posso andar com Deus e fazer o que Ele quer se eu conhecer Deus. E eu só posso conhecer Ele
tendo um relacionamento com Ele. E um dos meios de relacionar-se com Deus é o quê? É a palavra viva. Quando você abre a Bíblia, não é um livro como qualquer outro livro, é a palavra de Deus. Quando você vai ler a Bíblia e você tem interesse de conhecer esse Deus, ele vai abrir os seus olhos. E na hora que você fechar a Bíblia, Deus também fecha os seus olhos e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E é este Deus que eu quero que você hoje convida ele para entrar na sua vida. Convida ele para ter relacionamento com ele. Você quer conhecer esse Deus mesmo? Está precisando de mudança? Está insatisfeito? Tudo na sua vida não está legal? Você tem uma tristeza, uma angústia? Tudo vai mal? Deus tem solução para todas as coisas. E hoje eu te convido. Fale com ele. Eu vou orar agora e você também pode orar aí com ele e chamar esse Deus à existência aí na sua casa, onde você estiver. Paizinho querido, um dia tu entrou na minha casa e mudou a nossa história, Deus. Uma história que era para ter acabado, não ter descendentes, não ter mais famílias nem nada, Senhor, porque ali tinha decretado o fim. Mas Deus entrou naquela hora, Deus, e mudou a nossa história para todo sempre. E meus pais eram felizes porque conheciam esse Deus que eles tinham tanto prazer de andar com Deus que eles incentivavam, eles desejavam as pessoas que conhecessem o mesmo Deus que mudou a vida deles, eles tinham esse prazer de falar desse Deus. Obrigado, Deus, porque eu faço parte dessa história, eu faço parte desta família. Paizinho querido, fica conosco, Pai. Dá no Senhor Jesus mais entendimento, cada vez mais intimidade contigo. Nós queremos mais de ti, mais da tua presença, mais do teu poder. Senhor, entra em cada lar, em cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora e leva, Senhor, a tua paz. A paz que excede todo entendimento, guardando corações e mentes, Senhor, guardando este lar, Senhor Jesus, livrando, Senhor, de todo o mal. E que haja restauração, assim como restaurou a nossa casa, a nossa família, que possa restaurar também a família desses que ouvirão este áudio em nome de Jesus. Se com eles, Deus. Tu és Deus mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus que não muda. Deus que faz. E vai fazer em nome de Jesus. Amém.